Vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Júlio César Sanches, autor do livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário de A a Z. Já há 8 anos, o livro mais vendido no Brasil, mais procurado, mais querido, mais famoso em Direito Imobiliário. E hoje, atualmente, sendo vendido com exclusividade pela editora Diniz. Editora Diniz, que é uma editora focada em autoajuda, inteligência emocional e advocacia prática, né? Advocacia, o jurídico prático de verdade do dia a dia. Então, muito legal. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Nesse momento nós vamos falar sobre as varas especializadas. É muito comum no Brasil ter vara especializada. Muita gente defende, professor Júlio, nos Estados Unidos a justiça é rápida. Em outros países também. Só que é uma mania do brasileiro, né? Nós temos essa mania de achar que aquele país, o quintal do vizinho sempre é melhor. Eu entendo que o nosso sistema processual, ele é muito bom. Ele é muito bom. Nós temos o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau, o terceiro grau. O terceiro grau, em regra, ele vai analisar questões que afrontam a Constituição Federal, questões que afrontam a lei federal. Então, o sistema processual é muito bom. O que eu vejo que falta no Brasil não é a parte processual, a parte teórica, ela é muito bem desenhada, muito bem pensada. Claro que pensando em requisitos, né, do direito italiano, de direito também alemão. O Brasil tem muito isso, né? Nós carregamos muito na nossa origem o direito alemão, o direito italiano, tanto é que a origem nossa é muito parecida com o direito, de fato, italiano. Em algumas situações, o direito alemão. Então, eu gosto muito da formatação, da distribuição processual nossa no Brasil. A justiça nossa, ela não tem pessoas, né? O problema nosso é pessoas, não é o sistema processual. O sistema processual é muito bom, mas faltam pessoas, faltam boa vontade. Não vamos generalizar que tem muita gente boa, mas faltam boa vontade. Tem juiz que vai no fórum uma vez por ano. Eu conheço juízes assim, que dão aula comigo, uma vez por ano. É assustador, mas é a realidade. Ou seja, não vai no fórum. Terceirizam decisões, terceirizam julgamentos, né? Põe na mão do assessor, assessora para fazer um julgamento. Isso é horrível, né? É horrível, porque você espera que um juíza julgue o seu caso, não um assessor, assessora. E aquele assessor, assessora que gosta do que faz, é legal. E aquele que julga com má vontade, copia e cola para conseguir dar conta, bater meta. Corrupção, nem se fala, né, gente? Faz uma pesquisa, digita aí. Quantos juízes foram suspensos dos seus cargos este ano? Faz uma pesquisa aí. Pra você ver, uma coisa é bonita, né? Então, o problema nosso no Brasil não é o sistema processual. O sistema é muito bom. Volto a falar da justiça americana. A justiça americana não é boa, não é rápida. Ela é cara, muito cara. Então, quando você procura o Poder Judiciário americano, ele é tão caro que desmotiva. Ou você não entra com a ação, ou você procura o tribunal arbitral. Diferente da justiça brasileira, que o sistema é legal, mas faltam pessoas qualificadas, com boa vontade, honestas, para poder tocar o barco. Dentro desse sistema que nós temos, as competências, no Brasil foi instituídas as varas. Foi instituído, sim, as varas especializadas. Então nós temos a vara especializada de família e sucessões. Que, em regra, julgam apenas casos de divórcio, separação, alimentos, família, direito de família, e sucessões, inventário. No Brasil, essa política de varas especializadas é algo muito bom. Nós temos as varas especializadas em falência, varas especializadas em infância e juventude. O Tribunal de Justiça, nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Estadual, ela se organiza, tem a sua gestão própria. Então, é muito comum em um fórum de uma cidade, você ter varas especializadas, ou só ter vara civil, que é a vara genérica que julga questões cíveis. Apenas, exclusivamente, questões cíveis. Quando tem vara especializada, e a vara especializada em uso capião, eu brinco, é a vara de riscos públicos. A vara de riscos públicos ela é muito interessante, por quê? Porque é uma vara focada em julgar riscos públicos em casos de desmembramento de área, retificação de área, dependendo da sua atribuição, o que foi desenhado para o poder público representado pelo Poder Judiciário Estadual. Então, em regra, as varas especializadas de registros públicos, muitas não julgam só uso capião, julgam outras coisas também, mas são varas especializadas em registro, por isso o nome registros públicos.
Um grande exemplo que eu trago é, sim, o Foro Central de São Paulo. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem o Foro Central, João Mendes, muito conhecido. E lá nós temos 2 varas direitos públicos. São varas especializadas em julgar casos não só de uso capião, né? Na primeira vara tem a divisão, mas casos vinculados a registro, né? Então, são varas que, em regra, conhecem do assunto. Se a gente pegar a organização em São Paulo, das varas especializadas de registro público, tem uma diferença entre as varas de registro públicos do Fórum Central João Mendes. A primeira vara tem a sua atribuição e a segunda vara tem a sua atribuição. Atribuições diferentes. São Paulo, nós sabemos que é diferente, né? Não tem jeito. A quantidade de ações, de pessoas, litígios, não tem como comparar com qualquer outra cidade. São Paulo, em relação ao número de processos, é gigantesca a operação. Então nós temos divisões diferentes de outros estados. Em São Paulo, as varas de registros públicos, a primeira vara de registro público ficou com a atribuição de julgar ações de retificação de registro público, retificação. Eu sempre falo que ações de retificação é da matrícula para dentro. Então, a retificação, que pode ser feita de forma extrajudicial, também pode ser feita de forma judicial. A retificação de registro público, essa vara 1, a primeira vara de registros públicos da capital João Mendes, capital de São Paulo, ela tem sim a atribuição de julgar, além de uso capião, também ações de retificação do público. Essa mesma vara também tem a atribuição, fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado, de tratar de restaurações e suprimento de registros públicos. Então, qualquer situação, qualquer caso, qualquer discussão judicial de documentos que sumiram no cartório de imóveis, restauração, suprimento de registros públicos, é essa vara que vai tratar. Então, olha que interessante. Na capital de São Paulo, nós temos 2 varas de registros públicos, mas não são focadas única e exclusivamente no uso capião. Elas possuem atribuições diferentes. Tem diferenças de uma vara para outra. A primeira vara de registros públicos, ela trata, né, de ações de retificações de área, no geral, restauração e suprimento de registros, e possui também vários juízes. Outro ponto também, vários juízes para julgamento desses feitos, né? Então, não tem só o juiz, tem o juiz titular e os substitutos. Ou seja, não há apenas um magistrado nessas varas públicos. Há o juiz titular e um grupo de juízes encarregados de julgar certas ações que são distribuídas pela ordem, né? No formato de uma ordem organizada ali. Olha que diferente, né? Já a segunda vara de públicos, também muito conhecida, ela cuida apenas de ações declaratórias de uso capião. A primeira vara também, mas a segunda apenas de ações declaratórias de uso capião. Não chega numa ação de retificação diária, nem de restauração de processo ou suprimento de registro público. Só ações de uso capião. Então, professor, as varas especializadas de uso capião são as varas de registro públicos. Em regra, sim. Né? São as varas que, quando têm o poder, a atribuição, julgam as ações de uso capião. Mas essas varas não têm somente essa função. Né? A gente brinca, a vara especializada em uso capião, mas não é a vara especializada em uso capião, é a vara especializada em registro público, e muitas delas, as poucas que existem, são varas que têm o objetivo principal de tratar de questões de ações de uso capião no Brasil, seja qual for. Tá? Então, na prática, em São Paulo, existem vários registros públicos, dentro de cada uma dessas varas existem atribuições diferentes, cada um julga o pacote atribuído àquela vara, né, de forma ordenada, sem atropelo ou sem sobrecarregar. Professor, quem ganha com isso? Né? Então, trago um exemplo de São Paulo porque são varas conhecidas, né? Mas eu sou muito a favor das varas especializadas. Eu acredito que ninguém é especialista de tudo. O advogado não consegue atuar em todas as áreas. Eu sou previdenciário e imobiliário. Não é, previdenciário é muito diferente de imobiliário. Trabalhista é muito diferente de imobiliário. São ramos diferentes. Você falar para mim que atua no direito civil num todo, direito de família, direito imobiliário, tudo bem, é o mesmo código. Agora, atuar no direito previdenciário e direito civil, direito trabalhista e direito civil, não combina, não fala a mesma língua, a mesma coisa o criminal. Então, eu sou muito fã do que é especializado. Tudo que é especializado, em regra, é melhor, entrega um resultado melhor. É uma realidade, né? Quem ganha com isso é a sociedade, os advogados, quem ganha com isso é o jurisdicionado, que consegue uma prestação jurisdicional, de fato, focada
em questões especializadas. Isso é muito bom. É o magistrado que só faz aquilo, só julga aquilo, e com isso ele ganha, de certa forma, experiência, bagagem, porque ele só faz aquilo. É a mesma coisa o médico, o contador, não existe cardiologista que também é dermatologista. Fica muito confuso, cada um na sua área, né? Então eu sempre falo isso. Também ganham, né, claro, os magistrados, porque o magistrado que só julga aquilo, ele acaba se aprofundando, estudando mais, eles precisam julgar, eles julgam apenas determinado assunto, então eles ficam especializados, né? E eu gosto muito disso. Eu acho que a justiça precisa, sim, de vários especializados. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, mais qualidade teremos. É uma realidade. Então isso é importante também. Em relação ao estudo prático das várias especialidades e estudos públicos, então, em regra, trouxe como exemplo a de São Paulo, porque é mais conhecida, mas as várias especializadas é comum no Brasil todo, no geral, e as várias estudos públicos não é todo estado que tem, ou melhor, não é toda cidade que tem, mas quando tem, normalmente julga uso capião ou questões relacionadas a registros. As várias especializadas em estudos públicos possuem, então, dupla atribuição. Ora judicial, que é julgar questões de retificação de estudo público, questões de ação de uso capião, e quando solicitadas, também vão tratar da competência extrajudicial, como em regras, algumas determinações de alguns estados, como uma corregedoria, e depende muito da organização de cada estado. São Paulo não, né? Quando processadas, quando usamos essa ações relacionadas à sua competência jurisdicional, ela tem a função administrativa. A função judicial, todo cartório tem a função judicial e a função administrativa. As várias estudos públicos, né, ela tem a sua função administrativa vinculada à corregedoria permanente das serventias extrajudiciais. São Paulo temos isso, né? Tanto é que um cartório, eu não sei se você conhece, se você é de São Paulo, mas você vai nas várias estudos públicos, diz a lenda que um cartório presenteou os juízes daquela vara, reformando todo o cartório. Então tem um cartório ali na presença, você indo de forma presencial, você vai ver que o cartório é bem reformado, bem legal, bem diferente, nem parece que você está dentro do fórum. Isso diz a lenda que foi um presente de um cartorário, né? Pelo menos o que foi o funcionário me falou, o servidor me passou, né? Então, existe essa relação. Por quê? Porque as várias estudos públicos, normalmente, elas julgam casos vinculados à retificação de estudo público, uso capião, que tem a ver com uma forma originária de adquirir propriedade. Mas elas têm a função administrativa, e quando assumem de fato essa função administrativa, quando é dada essa dupla atribuição, a segunda atribuição normalmente diz respeito à corregedoria permanente das serventias extrajudiciais. Eu sempre falo que cartório é do Tribunal de Justiça, né? É do Poder Judiciário, só que é por delegação. Então, o tabelião, o oficial de cartório, ele exerce uma função do Poder Judiciário, mas indireta. Por isso nós chamamos de cartório extrajudicial, porque é extrajudicial porque é fora do fórum, né? Fora do fórum. Fora do fórum. Mas tem a ver com o Poder Judiciário, né? Quando nós usamos o cartório, nós estamos, em regra, utilizando o Poder Judiciário, mas de forma extrajudicial. Ou seja, estamos utilizando o Poder Judiciário de forma, a prestação de serviço por delegação. Por isso nós temos o único que é concursado no cartório, no registro de imóveis, quem que é? É o oficial do cartório. Os seus funcionários, a sua equipe são o quê? Servidores públicos? Não. Na verdade são CLT. Existiu já a figura do estatutário, hoje não se fala mais estatutário, hoje é CLT, mas quem monta a equipe é o oficial de cartório, mas ele é o único concursado, de fato, que assume a delegação do Tribunal de Justiça. Então, importante, por isso nós temos o serviço do cartório, parece que não, mas tem tudo a ver, está relacionado, porque é uma atribuição indireta aos cartórios extrajudiciais, é uma atribuição dos serviços judiciais, né? Então, isso é importante. O critério para identificar a natureza da decisão da vara de estudos públicos depende muito, né, de seu conteúdo e de sua natureza do respectivo caso. Podemos dizer, sim, que da atribuição administrativa, temos atribuição administrativa para julgar situações da corregedoria. Nas situações judiciais, temos atribuição judicial, que é a função de julgar, sentenciar. Então, tem atribuições diferentes, inclusive quando o cartório de registro de imóveis ele sentencia, ele julga, nós estamos falando de uma função em relação ao uso capião um pouco diferente do processo normal, ele tem uma função de fiscalizar. Eu até falo para os meus alunos, né, falo muito isso, para mencionar nas suas peças de uso capião judicial, que o juiz tem uma função muito importante quando nós falamos de julgar um uso capião,
Porque um juiz, juíza, não tem que criar dificuldade em julgar o uso capião. Ele tem, sim, que verificar os requisitos. Se existe, de fato, a comprovação da posse, manso pacífica, os domes, os 3 requisitos do uso capião. Em caso de uso capião de herdeiro, de herança, essa posse exclusiva, se existe gestão exclusiva desse imóvel, ou seja, o autor paga todas as contas, mas o juiz e juíza tem que entender que não é a função de dificultar, mas fiscalizar. Fiscalizar sim, mas não dificultar. Porque muitas pessoas procuram o Poder Judiciário para fazer uma ação de uso capião porque não tem outro meio. Muitas vezes a única forma de regularizar aquele imóvel é o uso capião. E é bom para todo mundo, para o cartório, para a sociedade, que mais um imóvel regularizado. Então eu falo muito isso nas aulas, tive a oportunidade de dar palestras, né, para a corregedoria em alguns estados. Então é muito importante a função do juiz no uso capião, quando julga o uso capião, juiz, juíza. É muito importante analisar essa questão social, né, e não dificultar, não facilitar, jamais. Né, fiscalizar sim, se existe os requisitos, se existe de fato a comprovação do direito, mas também não dificultar. Né? Essa não pode ser uma arma para poder dificultar, porque o capião é injusto e levar questões subjetivas. Nós temos em São Paulo o decreto-lei, que é o decreto 158 de 1969. O decreto-lei de 158 de 1969, ele trata da organização judiciária do Estado de São Paulo. E lá tem aí a divisão das varas especializadas, o artigo 30, que fala das varas especializadas, que são as constantes na tabela B, anexa ao decreto-lei. E temos o artigo 31, que nos interessa também, que além da competência prevista no artigo 5º, ou melhor, a competência prevista no artigo 30 do Código Judiciário, cabe ainda ao juiz da vara de registros públicos. Então, o artigo 31 é muito importante porque ele traz as atribuições do juiz da vara de registros públicos. E o 31 explica. A primeira atribuição, importante e clara, é processar medidas preventivas, preparatórias e incidentes em matéria de sua competência. E a segunda, exercer a corregedoria permanente dos cartórios extrajudiciais da comarca da capital, rubricando os livros e ainda aplicar penas disciplinares aos serventuários, escreventes e auxiliares na forma das leis vigentes. Então, por mais que o escrevente, os auxiliares sejam, de fato, hoje normalmente CLT, prestam um serviço público, né, e podem ser punidos pela vara especializada, que é a vara de registros públicos. Então, isso é importante também. A tabela B, ela esclarece o quê? Que as varas especializadas da comarca da capital, dentro do Código Judiciário, isso aparece lá no artigo 24 e parágrafo 1º, são varas especializadas. Então nós temos 24 varas criminais, remuneradas de 1 a 24. Então, 24 varas criminais, numeradas de 1 a 24. 2 varas do júri, 2 varas de execuções criminais e da corregedoria dos presídios da Polícia Judiciária, 24 varas cíveis, numeradas de 1 a 24, 5 varas da Fazenda Estadual, numeradas de 1 a 5ª, 4 varas da Fazenda Municipal, numeradas de 1 a 4ª vara, 10 varas de família e sucessões, numeradas de 1 a 10, 1 vara de registros públicos, 1 vara de menores e 4 varas de acidente do trabalho. Então, e isso, né, eu dei um exemplo aqui para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas é regulamentado pelos tribunais, por cada tribunal. Então, isso é importante também. Quando eu falo de varas especializadas, então as varas de registros públicos, elas são importantes quando existem e, de fato, julgam casos que estejam envolvidos registros públicos na linha de retificação ou também, né, através da uso capião, forma originária de adquirir propriedade. Então é importante isso também. Vamos lá, olha só. Quando eu falo das varas de registros públicos, nós temos então, são órgãos do Poder Judiciário especializados na fiscalização e julgamento de questões relacionadas à serventia de registros, como imóveis e registro civil. Né? Não podemos esquecer do registro civil também. Elas possuem, gente, uma dupla função. Eu já falei aqui, guarde isso. Isso não é só para concurso público, mas para a vida real. É muito ruim você fazer algo na advocacia e não sabe para quem está fazendo, como está fazendo. Então é importante entender quando você vai advogar ali e como que você vai fazer. Então, as varas de registros públicos, diferente de outras, nós temos a função judicial, que é julgar, né, julgar de fato os casos de uso capião, retificação, ação de retificação do público, mas tem a função administrativa, exercendo a corregedoria permanente das serventias extrajudiciais, os cartórios extrajudiciais. Né? Então, importante também. A vara de registros públicos, ela julga processos como o uso capião e outras ações que envolvam a validade dos registros públicos. Tá? Dentro da classificação que eu trago no meu livro também, quais são as principais funções, professor Júlio, das varas de registros públicos? Nós temos, então, as principais funções. Eu diria que essa função é muito importante.
isso é objeto de muita confusão, de reclamação, tema polêmico, mas é uma função, né, uma das quais é uma das mais importantes, a fiscalização. As varas de registros públicos devem fiscalizar os cartórios. Elas supervisionam, fiscalizam os serviços de registro públicos, né, dos registros de imóveis, os cartórios de registro de imóveis, o CRI, e também o registro civil de pessoas naturais e jurídicas. E outros também registros públicos também. Tem algumas varas de registros públicos que assumem também ações de indicação de registro público, viu, gente? Tem muita ação de registro público, de retificação, de mudança de nome, que são varas cíveis que vão julgar. Mas existe sim no Brasil uma divisão onde algumas varas de registros públicos assumem também, e na minha visão é o certo, né, as ações de mudança de nome, que são ações de retificação de registro público num todo, a mudança de nome, sobrenome também. Além da função, além das principais funções de fiscalizar, as varas de registros públicos também, em regra, julgam também judicialmente processo de uso capião, retificação de registro público e mandado de segurança contra atos de registradores notários, tá? Então, outro ponto também, quando você distribui uma ação de mandado de segurança contra um notário, um registrador, é a vara de registros públicos que é de competência para julgar, tá bom? Então, ponto importante também. Decisões administrativas, elas julgam contenciosos administrativos relacionados a registros, né? Decidem suscitações de dúvidas, dúvidas de notários, dúvida inversa, dúvidas de notários e oficiais de registro, e podem cancelar procurações também, ou autenticar livros, também tem essa função as varas de registros públicos. São funções administrativas, decisões administrativas. Em relação à corregedoria, também uma função importante, elas exercem a função de corregedoria permanente dos cartórios extrajudiciais, podendo aplicar penas disciplinares aos seus serventuários, como eu falei aqui, trabalhando no cartório, pode sofrer penalidade das varas de registros públicos na sua função, né, dentro dos quesitos de profissão, ou seja, na sua função que você exerce junto ao cartório, tá? Então isso também é importante. Então, dentro dessas principais funções, nós temos então as funções de fiscalização, julgamento judicial, decisões administrativas e da corregedoria. Pronto, a gente não vai errar mais. Competências e limites dessas varas de registros públicos, né? Então, a primeira competência jurisdicional, as varas, elas julgam casos concretos que chegam a elas por meio de decisões judiciais, é fato, então isso é importante. Também vão julgar em caráter situações de exceção de interesse da fazenda pública, causas em que há interesse material da fazenda, são encaminhadas às varas também. Lembrando que tem vara especializada em fazenda pública, casos que envolvam a União, Estado e Município. Aí, em São Paulo existe essa divisão municipal e estadual, outros estados às vezes não têm essa divisão, depende muito da forma que foi feito o planejamento, a gestão disso, tá? E a exceção de procedimento administrativo originário da corregedoria. Então, isso é importante. Quando nós falamos de competência aqui, veja, existe todo o regramento processual de competência, mas olha a importância das varas especializadas, né? Nós temos o quê? Não é só justiça especializada, então a justiça especializada do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, né? Ter justiça especializada é muito bom, e ter varas especializadas também fazem com que, em regra, a gente tenha mais qualidade na prestação de serviço. Trazendo uma conexão com a competência material, porque estamos estudando as varas especializadas e registros públicos. Então nós temos que lembrar que existem competências processuais, existe essa divisão no Código Processual Civil. E a competência processual, que para muitos é um tema muito teórico, mas é prática. Se você errar a distribuição e endereçamento de uma peça, ou não sabe qual a função daquela determinada vara, isso vai influenciar muito na qualidade da sua advocacia. É uma realidade. Então guarde isso. A competência processual é a divisão, eu falo isso no meu livro, Processo Civil para Advogados, hein? Competência processual é a divisão da jurisdição entre diferentes órgãos do Poder Judiciário. Guardou? Fácil, né? Fácil. É didático. Competência processual é a divisão da jurisdição entre diferentes órgãos do Poder Judiciário. Traduzindo, ado, cada um no seu quadrado. Cada um tem competência para julgar dentro do seu quadrado. É a organização do Poder Judiciário. Essa organização, ela define qual juiz ou tribunal tem autoridade legal para julgar um caso específico. Ações de retificação diária, ações de uso capião, devem ser julgadas pelas varas especializadas de registros públicos. Quando tem, quando não tem, é vara civil. Não tem outro, vamos para a vara civil. Não tem como fugir, tá bom?
A delimitação da competência processual, você sabe que é feita de várias formas, né? Essa delimitação ela é baseada em vários critérios, como material, no caso das varas especializadas que só vão julgar questões de registro público, então é uma competência material, mas no Brasil é muito comum a competência por valor da causa. Se você pegar o juizado especial civil, não vão julgar o juizado especial civil até 40 salários mínimos estadual, o federal 60 salários mínimos, mas o juizado especial civil ele não vai julgar acima do valor da causa. Então nós temos a competência material, a competência do valor da causa e a competência das pessoas envolvidas, né? Como a fazenda, onde a União ou Estado ou município for autor ou réu da ação, é da vara da fazenda pública, né? Das varas de fazenda pública. Então são competências das pessoas envolvidas. Dessa competência existe a competência objetiva, em relação à função que o órgão exerce, e existe a competência chamada competência funcional. E ainda podemos dizer que existe a competência da localização, né, da localização geográfica ou competência territorial, as ações de direito imobiliário. Ah, professor Júlio, eu gosto muito do Fórum da Zona Sul, vou procurar o Fórum da Zona Sul no caso da minha casa, mas sua casa é na Zona Leste. Então, obrigatoriamente, o seu processo tem que correr aonde? No Fórum da Zona Leste, né? São Paulo é uma capital tão grande que nós temos os fóruns regionais, porque tanta gente, que tem fórum, né, o fórum, que é o nome correto, regional por bairro, porque assume a jurisdição de alguns bairros ali. Como a situação é muito gigantesca em São Paulo, né? Então é importante. Então nós temos aí a competência territorial, os critérios para determinar a competência, entre esses critérios são usados pelas varas de públicos. Nós temos a competência territorial, foro, aí eu dou o exemplo do direito imobiliário, né? Não dá para fugir, temos que usar sempre o fórum do imóvel, direito de família sempre o fórum onde reside o menor, né? Então tem essas regras específicas para determinar a competência. Competência tem a ver em protocolar, distribuir, né? Oferecer a ação no lugar adequado, para que não ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito, ou uma redistribuição, para que a gente não erre, não atrapalhe a vida do nosso cliente. Então, competência territorial é a primeira forma de divisão de competência. Foro, né, define o local onde a ação deve ser proposta, geralmente o domicílio do réu ou o local do fato. Competência material. Nós temos a justiça especializada. Tem especializada, vai para lá. É trabalhista, é eleitoral, é da União, Estado, Município, Fazenda. Tem vara de falência, é caso de falência? Vai para a vara de falência. Professor Júlio, não, família e sucessões, tem vara especializada? Vara de família e sucessões. Guarde isso, sempre que você encontrar naquele fórum que você vai usufruir do trabalho do fórum como advogado, se tem vara especializada, é para lá que vai. Nós só não vamos usar a vara especializada e vamos usar a vara civil que julga qualquer coisa, julga tudo, porque é genérica, é o gênero de várias espécies, quando não temos. Tem vara de família e sucessões, é para vara de família e sucessões. Tem vários públicos, uso capião, retificação diária, vai para vários públicos. Tem a vara de falência, é uma ação de falência, vai para a vara de falência. Isso acontece em relação às varas, secretarias e cartórios, se você quiser mudar o nome, em virtude da Justiça Federal, mas isso também acontece em relação a processos que são, né, de competência material da Justiça Federal, onde um réu é detentor, né, desse direito, o réu, autor, um ente federativo. Então vou usar a Justiça Federal, Justiça Estadual, Trabalhista, Eleitoral, Militar. Então é importante isso. Em relação à competência pelo valor, são situações determinadas, a competência é determinada pelo valor da causa. E um grande exemplo que nós temos é o Juizado Especial Civil, o GCRIM, né, o Juizado Especial Criminal, que aí não tem a ver com o valor em si, mas com a condenação, a pena, né? Então é importante também. Lembrando que 40 salários mínimos, Justiça Estadual, porque Justiça Federal, 60 salários mínimos. Não podemos deixar de lado na nossa aula de falar também da competência funcional. A competência funcional também nos interessa muito na advocacia, para não errar, para não distribuir a ação no lugar errado. A competência funcional, ela define a função do juiz, porque, de fato, né, nós temos também essa possibilidade, que é desempenhar um processo em regra, né, onde cada um tem a sua função. Juiz, primeiro grau. Desembargador, segundo grau. Acórdão, profere acórdão. E ministros, terceiro grau. Então, a competência por pessoa, ela, de fato, ela é diferente da competência funcional. Existe uma confusão, né? Mas a competência funcional é uma, a competência por pessoa é outra. A competência funcional,
ela é definida pela função, o próprio nome diz, funcional pela função que o juiz ou tribunal irá desempenhar no processo. Se é juiz de primeiro grau, se é desembargador de segundo grau ou ministro de terceiro grau. Como julgar em primeiro grau, origem em segunda instância pelos tribunais, então é a competência funcional. Tem ações que já começam em segundo grau. Então somos obrigados, a competência determine, de fato, que a gente comece em segundo grau. Então não tem para onde fugir. Existe uma determinação, a competência determinada pelo Código Civil. Também temos a competência por pessoas, que é baseada na qualidade das partes envolvidas. E aí eu trago vários exemplos. Entre esses exemplos que eu trago, uma das partes é menor de idade ou autoridade específica também. Casos políticos, aí onde é o Supremo que vai julgar. Tipos de competência, guarde isso também. Então nós temos a competência absoluta. Lembrando que a competência absoluta refere-se a matérias de interesse público e a infrações à Constituição Federal. Então, falou em competência absoluta, nós estamos falando de uma situação que refere-se a matérias de interesse público e a infrações à Constituição Federal, com regra de fixação que não possa ser modificadas por acordo entre as partes. E existe também a competência relativa, que está relacionada a critérios como valor e também território, que pode ser prorrogada se não for contestada pela parte interessada no prazo adequado. Então, também é importante isso. E aí vem a pergunta aqui, o Vinícius está perguntando, professor Júlio, na prática da advocacia, para não errar, como estudar as regras de competência? Legal. Que é importante ter em mãos? Sempre os artigos do Código de Processo Civil, e aí eu trago para você o 42 até o 66 do Código de Processo Civil. Esses artigos, tanto o 42 até o 66 do Código de Processo Civil, eles subdividem-se em regras gerais, regras de fixação da competência e regras de modificação de competência e regras de incompetência. Então, o Código de Processo Civil, o estudo de competência, no geral, nós vamos encontrar do 42 do CPC até o 66 do CPC. E aí nós vamos ter, o Código de Processo Civil vai subdividir em regras diferentes. Então nós temos aí, regras gerais, anotou? regras gerais. 2, regras de fixação de competência. 3, regras de modificação de competência. E 4, regras de incompetência.